Segue agora recebendo uma presença especial, anunciei no comecinho do programa, aliás, agradeço a companhia de cada um de vocês aqui com a gente hoje. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, conversa com a gente agora afinal de contas, ministro, obrigada a princípio, boa noite e obrigada por conversar com a gente hoje, especialmente sabendo que amanhã começa a Cúpula Internacional do Clima. Conta pra gente como está a expectativa para o evento e também do governo e a sua pessoal, ministro. Boa noite. Bom, boa noite, prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu acho que será um grande evento, um tema extremamente relevante, né, para o Brasil e para o mundo, essa discussão promovida pelo presidente Biden. Ele convidou os países para participar desse Leader Summit, 40 países, cada um com as suas características, com as suas necessidades, com as suas perspectivas. Eu acho que vai ser um evento muito interessante. Pois é, Augusto, estamos todos de olho, não? Saber o seguinte, pelos jornais, né, pela leitura da velha imprensa, aí o mundo está de olho no Brasil, está contra o Brasil, está preocupado com o Brasil. Eu queria que o senhor resumisse para a gente qual é o clima em relação ao Brasil verdadeiro. Bom, Augusto, você vai se recordar que no final do ano passado, quando o Biden foi eleito, a esquerda, a imprensa mais ativista e tal, já anunciavam, dizendo, não, agora acabou. Acabou para o Bolsonaro, não tem mais chance, esse governo agora que o Biden ganhou vai ficar isolado, que o Bolsonaro era amigo e aliado do Trump, então com isso não vai haver a menor hipótese de conversa entre a equipe do Bolsonaro e a equipe do Biden. Muito bem, isso é o que diziam no final do ano passado. Depois desse patrulhamento e desse ataque, né, nós fomos conversando muito com o secretário John Kerry, que é o enviado especial do Biden para a questão climática. Já estamos há muitas semanas, há meses até, conversando semanalmente com a equipe do secretário Kerry, com ele próprio, inclusive, em algumas ocasiões, também com a Lok Sharma, que é o presidente da COP em inglês, e começou a se desenhar um entendimento. Os Estados Unidos pediu ao Brasil que apresentasse uma proposta de ação do curto prazo para controle do desmatamento ilegal. Nós apresentamos uma proposta muito bem desenhada, que se divide entre comando e controle e incentivos econômicos, que requer, em 12 meses, recursos da ordem de $1 bilhão. Apresentamos essa proposta para os Estados Unidos, tudo isso nessas reuniões semanais que eu me refiro, e os Estados Unidos passou a analisar a nossa proposta. Eis que aqueles que diziam que não haveria diálogo, não haveria conversa entre o Brasil e os Estados Unidos, ao perceberem que estava tendo diálogos semanais, com uma proposta concreta sobre a mesa e uma possibilidade de entendimento entre o governo brasileiro e o governo americano, esses que são do contra e que querem fazer a discussão política ao invés de resolver a questão ambiental, começaram a dizer para o governo do Biden, olha, não negocie com o Bolsonaro, não faça acordo com o ministro Ricardo Salles, ONGs, índios, artista, toda essa turma de sempre, né, que gosta de falar, fazer carta de tudo quanto é jeito, e a hora que você pergunta, e você vai fazer o quê? A pessoa não faz nada. Então, o que acabou acontecendo é que nossa proposta ao governo dos Estados Unidos está aí, ela está sendo analisada, o governo do presidente Bolsonaro, ou presidente Bolsonaro propriamente dito, assim, mandou uma carta para os Estados Unidos com uma série de parâmetros e colocações, carta essa que foi muito bem recebida pelo governo americano, inclusive o próprio secretário Kerry elogiou o envio da carta através do seu Twitter, e agora, amanhã, a fala do presidente Bolsonaro para no evento do Leader Summit. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, ministro. Eu comentei aqui exatamente há algum tempo a reunião, né, que o senhor teve com o secretário para Assuntos Climáticos, aí, John Kerry, e o então ministro Ernesto Araújo, até porque John Kerry ele veio a público aí e tuitou, né, da produtividade que tem sido essas reuniões com o governo brasileiro. Eu estava dando uma olhada aqui, ministro, nas emissões de CO2 do mundo, né,
E vendo aqui que a China lidera aí com folga, né, 30%, depois Estados Unidos com 15%, Europa com 14%, Índia com 7%, enfim. E o Brasil está lá embaixo, inclusive com números até melhores de países como Canadá, Coreia do Sul, Alemanha, Japão, por exemplo. E a gente vê que dentro desse assunto, né, da emissão de CO2 no mundo, o Brasil, eles focam muito no desmatamento. E eu vi que o Brasil ali, a gente está no número entre 2,5% e 3%. Quanto desse número é relacionado ao desmatamento, ministro? Ana Paula, o Brasil, como você disse bem, é 3% das emissões globais. Desses 3%, não chega a 3%, um pouquinho menos, mas 3%. O desmatamento é um pouquinho menos da metade, então 1,4%, 1,5%. 1,5%, se você considerar para cima, dentro de 100% das emissões globais. Quer dizer, qual é o grande peso das emissões globais? São os combustíveis fósseis queimados pelos países ricos. O problema das emissões não é o 1,5% brasileiro. E a gente segue agora para Brasília. A pergunta de José Maria Trindade, Zé. Salve, ministro. Muito boa noite. Ministro, eu comentava agora há pouco sobre a reunião que foi considerada produtiva entre a reunião virtual, né, entre os senhores, 10 ministros e os empresários, com participação do presidente, e depois marcaram uma reunião para hoje com o senhor também, um encontro de novo. Eu queria saber se a reunião aconteceu e qual foi o tema desta reunião com os empresários paulistas, o que eles queriam saber, enfim, qual foi o resultado? Não, a reunião aconteceu, foi uma reunião muito produtiva, estava uma quantidade grande de empresários de peso, empresários que têm muita importância no Brasil, pelo volume de recursos que geram, pelos empregos, né, que são responsáveis, e uma conversa muito franca, muito direta, sobre as condições para a negociação internacional, que não se resume, evidentemente, ao encontro de amanhã, promovido pelo presidente Biden, mas, ao contrário disso, se alonga ao longo do ano em diversos eventos, do G7, o G20, Food Summit, o próprio evento lá em Dubai, a Expo Dubai, abertura da Assembleia Geral da ONU, e culmina no final do ano com a COP26, a COP do Clima. Então, foi uma reunião muito, muito frutífera, muito proveitosa, muito construtiva entre os empresários e nós, do governo, a ministra Tereza Cristina e eu, em que nós pudemos trocar experiências, perspectivas, ideias, estratégias, enfim, foi uma reunião muito boa. A nossa próxima pergunta para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chega agora direto do Rio de Janeiro com você, Guilherme Fiuza. Boa noite, ministro. Nós temos visto aí quase 2 anos de ações, muitas delas diretamente pela sua destituição do cargo, né, até aqui, todas infrutíferas e mal fundamentadas. Vimos até partindo do Ministério Público e, recentemente, da Polícia Federal. Como o senhor tem visto este embate? O senhor continua considerando um embate político? O que o senhor acha das razões alegadas pelos que querem vê-lo fora do cargo? Bom, Fiuza, é garantia constitucional que as pessoas recorram ao judiciário. Agora, por outro lado, também se responsabilizem por aquilo que falam e aquilo que colocam nos autos, né? O que nós temos visto é uma gama grande de situações. Alguns que fazem para aparecer, então querem manchete no jornal do dia seguinte, porque entraram com ação isso, com pedido aquilo e tal. Outros que fazem porque estão mal informados e alguns que fazem porque, de fato, não concordam com a política do governo. Agora, a pessoa precisa lembrar a todo momento que o governo ganhou as eleições, né, e segue mantendo todos os parâmetros democráticos e das instituições brasileiras. O presidente Bolsonaro foi eleito pela maioria dos brasileiros, continua tendo apoio da maioria dos brasileiros. Se nós somarmos os índices de ótimo, bom e regular, a maioria dos brasileiros continua apoiando o presidente, e é um projeto de país. Nós temos objetivos, temos uma visão liberal da economia, né, temos uma visão de estimular o desenvolvimento econômico como pré-condição, inclusive, indissociável do desenvolvimento sustentável. Você tem uma prosperidade econômica melhor, maior. Então, é muito importante conciliar a economia, né, a visão econômica,
com a proteção ao meio ambiente. Agora, você tem sempre as viúvas das verbas públicas, aqueles que gostam dos cargos públicos, aqueles que gostam de aparecer, que gostam, que tem busca por holofote, tem xiita para todo lado. Então, a gente precisa, de fato, diferenciar aquilo que tem fundamento lógico. Às vezes, nós somos questionados, mesmo fora do juízo, quer dizer, questionados administrativamente, e fazemos sempre uma reflexão sobre a política pública, sobre as ações do governo. Nós não temos nenhum compromisso com o erro, eu sempre repito isso. Se há alguma coisa que nós fizermos ou tenhamos feito que se comprove ser equivocada, nós não temos problema nenhum em voltar atrás, em mudar a política pública, em ajustar um ponto ou outro. Agora, que há uma narrativa política por trás disso, há uma visão política por trás de diversas dessas ações judiciais e que acabam se revelando ou sendo infladas na mídia, né, para causar constrangimento ao governo, que tem essa visão política, essa tendenciosidade, não tem dúvida. Augusto? Isso, quando o senhor assumiu o cargo, o senhor encontrou vários órgãos, o senhor nunca escondeu isso, vários órgãos subordinados ao Ministério, aparelhados pelos governos do PT. Já foi possível acabar com esse aparelhamento ou ainda não? Eu acho que vai levar uns 100 anos, viu, Augusto, para a gente poder desaparelhar o Estado e as instituições com aquilo que a esquerda fez. A esquerda foi muito competente em aparelhar órgãos de ensino, órgãos institucionais, várias instâncias, né? Então, na verdade, a esquerda ficou no poder por 20 anos e fez todo um projeto de poder em torno disso, né? Em várias instituições, em várias esferas. Então, para você trazer isso para uma análise técnica, tirar essa ideologia, esse excesso de aparelhamento, essas coisas todas que estão aí, infelizmente não será num mandato só do presidente Bolsonaro. Ana Paula, mais uma pergunta, Ana? Ministro, a gente sabe que aí o globalismo ele precisa de crises globais, né? E hoje um caminho é exatamente a preocupação com o meio ambiente, né? A verdadeira preocupação, mas também a falaciosa, a travestida de boas intenções. Como é que o senhor vê essa máquina de falácia da elite globalista, aí, que engloba também Hollywood e personagens aí como Greta Thunberg, por exemplo? Como combater essa máquina de falácias em relação ao que acontece realmente no Brasil? Porque a gente não vê essa máquina falando, por exemplo, de como a China polui os seus rios, né, e os dejetos são colocados aí no mar, que os oceanos que são, na verdade, os pulmões, né, do mundo. Os incêndios da Califórnia também são absolutamente esquecidos. Como combater, ministro, essa máquina de fake news mesmo, de falácia que hoje toma conta dessa elite globalista? Ana Paula, como você já colocou, 90% do lixo no mar vem dos países asiáticos, não vem dos países da América e da Europa, tá? Vem da Ásia e alguns países da África. O grande volume, mas assim, muito grande, volume de gás de efeito estufa, mais de 80%, vem dos países que consomem combustíveis fósseis, aliás, que consumiram esses combustíveis a sua história recente, com locomotiva, com indústria, enfim, com emissões nos últimos 200 anos. O Brasil, enquanto isso, não emitia nada, era um país agrícola, com população praticamente rural, né? Então, as emissões, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista do fluxo presente, as emissões de gás de efeito estufa são responsabilidade desses países e não do Brasil, desses países que emitem gás de efeito estufa, países que acabaram com as suas florestas, países que muitas vezes têm grandes incêndios florestais, como você colocou bem na Califórnia no ano passado, na Austrália, na África, né? Então você tem uma série, nenhum país tem código florestal igual ao nosso. Agora, a agenda ambiental é uma agenda importante, que deve permear todos os países, toda a sociedade, de direita, de esquerda, de governos de países ricos, em países em desenvolvimento também. Porém, há um aspecto relevante. A gente já percebeu, já se sabe, de fácil constatação, que a maior volume, a maior intensidade de desrespeito ao meio ambiente está nos países pobres, não nos países ricos, porque atingiram um certo padrão de conforto material e, portanto, se dão aquela importância à questão ambiental. Também países ricos, dentro de países ricos, as regiões mais pobres são as que têm mais problemas ambientais. Nos bairros de cidades,
Os bairros mais pobres têm problemas ambientais. Então, é evidente que existe uma correlação entre a falta de desenvolvimento econômico, a pobreza, a miséria e o desrespeito ao meio ambiente. Essa agenda ambiental, como eu já disse, não é propriedade da esquerda, eles tentam se apropriar dela, mas não é propriedade da esquerda. A diferença da visão é que nós não fazemos demagogia, né? Não fazemos proselitismo, não fazemos discussões vazias, como muitos deles fazem, se utilizando do tema ambiental muitas vezes para se promover. Então, de novo, repetindo, em que pese seja legítimo por todos, em todos os lugares do mundo, a preocupação ambiental, é preciso olhar sempre com muito critério para separar aqueles que se utilizam da questão ambiental ou para ganhar dinheiro, ou para se promover politicamente, ou para fazer demagogia, e daqueles que querem, de fato, resolver o problema, reconhecendo, inclusive, as limitações de questões mercadológicas, econômicas e sociais. Ministra, chamo a atenção mais um pouquinho para o assunto. A Ana Paula chamou agora há pouco de máquina de falácias. Ao longo dessa quarta-feira, véspera da cúpula, a gente acompanhou um movimento bastante volumoso, significativo na internet, com hashtags de fica Salles, fora Salles. O ministro do Meio Ambiente está tranquilo, o presidente Bolsonaro está tranquilo, o ministro fica? Não, estamos tranquilos, até porque se for contar com isso, o movimento do Fica Salles foi 10 vezes maior do que o Fora Salles. Mas a gente não trabalha por esse tipo de coisa, nós estamos trabalhando em torno de uma agenda de desenvolvimento do Brasil, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, principalmente daqueles 23 milhões de brasileiros que foram deixados para trás pelos governos de esquerda, falaram muito de meio ambiente, esqueceram das pessoas, não cuidaram do saneamento, que é a maior prova do nosso subdesenvolvimento, 100 milhões de pessoas que não têm tratamento de esgoto, 35 milhões que não têm água tratada, 3 mil municípios brasileiros que têm o caos no lixo, é a agenda ambiental urbana, que esse pessoal, como não paga viagem para a Europa, não paga seminário, não paga estudo que nunca termina, esse pessoal não liga para a agenda ambiental urbana. Nós também avançamos muito na concessão dos parques nacionais com potencial de ecoturismo, fazendo a concessão para o setor privado administrar, porque a gente sabe, nós liberais sabemos, que o setor privado, em regra, administra muito melhor do que o poder público. Então é importante ter essa agenda coerente e é com essa visão coerente de participação que o Brasil comparece ao encontro do clima com os Estados Unidos. Agora são 7h01. A gente segue aqui com os pingos nos is, recebendo e entrevistando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Certamente o José Maria tem mais uma pergunta para o ministro, né, Zé? Pois é, ministro, nós já conversamos algumas vezes e a sua ideia de que o Brasil ele não pode ser tratado como um bandido do clima, mas sim como um exemplo, né? Porque exatamente como o senhor falou aí, apresenta resultados e tanto na emissão de carbono como de preservação está na frente. Mas eu queria mesmo que o senhor fosse assim, meu objetivo do que o Brasil, do que o presidente Jair Bolsonaro leva para esta reunião de amanhã importante da cúpula do clima. Bom, a mensagem do presidente tem primeiro alguns pressupostos, que é o Brasil não foi responsável pelas emissões de gás de efeito de estufa, nem no passado e muito menos no presente. Mas ainda assim nós vamos participar da solução do problema. O Brasil não se furta a participar dessa solução do problema. O Brasil tem 84% da floresta preservada, água doce, biodiversidade, um grande volume de créditos carbono dos últimos 15 anos, que correspondem a 133 bilhões de dólares de crédito e que não foi pago, tá certo? E agora, o Brasil, da mesma forma que se dispõe e está presente e se voluntaria para ajudar a resolver um problema de mudanças climáticas e emissões de gás de efeito de estufa, que não é responsável, o Brasil também quer e está aberto à participação e ajuda do setor privado e dos governos para o problema do desmatamento ilegal. Então é muito importante que a gente conte com essa participação no combate ao desmatamento ilegal. O Brasil fará a sua parte, tudo que tiver ao seu alcance com aquilo que tem, e se nós pudermos contar com os recursos que os parceiros, os outros países, têm a conceder ao Brasil, faremos um trabalho ainda melhor. Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza. Pois é, ministro, sobre essa questão do desmatamento ilegal, né?
como anda o projeto que a sua gestão trouxe de identificação da madeira ilegal e como está a adesão dos compradores a essa sinalização que vocês trouxeram como proposta. Fiuza, eu vou pedir a você que repita a pergunta. O sinal aqui não está. Fiuza, repete a pergunta, Fiuza. Vamos ver se agora o ministro ouve direitinho. Claro. Pois não. O ministro está com a gente, está perguntando justamente, o senhor mencionou... Vamos ver se melhora o sinal aqui. O senhor mencionou, ministro... O senhor havia mencionado a questão do desmatamento ilegal e a minha pergunta é sobre um programa trazido pela sua gestão de identificação justamente da madeira legal e ilegal para o mercado, para o comprador, né, poder recusar a compra sabendo quando houver a falta da certificação de que aquela madeira vem de uma área onde não houve desmatamento ilegal. Esse programa tem tido êxito e como está a adesão do comprador, do mercado europeu, principalmente, a essa proposta da sua gestão? Ministro, só um segundinho, você já responde a pergunta do Guilherme Fiuza. Perdão, deixa eu só fazer um intervalo rapidinho aqui para a gente. Agora são 7h05. Eu aproveito, claro, também para convidar você para participar do programa. Envie sua pergunta, suas dúvidas, suas sugestões, sua opinião. A gente também quer ouvir a sua opinião, saber o que você pensa aqui do programa, da entrevista, do assunto que estamos debatendo. Mande vídeo, já já a gente acompanha as mensagens de vocês para os Pingos nos Is. É isso aí, os Pingos nos Is desta quarta-feira segue no ar, ao vivo. Nós estamos recebendo e entrevistando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Justamente amanhã tem a Cúpula Internacional do Clima. Ministro, está ouvindo bem a gente aqui, ministro? O Guilherme Fiuza fez uma pergunta agora envolvendo também o tema de madeiras ilegais, madeireiras ilegais. O senhor ouviu bem a pergunta do Fiuza? Consegue responder, ministro? Eu ouvi sim. A Legal. Nossa resposta é a seguinte: é importante para poder saber o que é o desmatamento ilegal do ilegal, que os estados, né, quem cabe dar autorização de corte de madeira são os estados. Então, os sistemas estaduais precisam estar integrados ao sistema federal. Para isso, há 2 estados que nós estamos tratando para que eles ingressem, o Pará e o estado do Mato Grosso. Esse sistema federal, que foi o que o Fiuza se referiu, o Sinafor+, ele permite que você saiba exatamente de onde saiu a madeira, qual é o georreferenciamento da madeira cortada, e depois dela retirada e processada, cada pedaço, cada parte da madeira segue com uma etiqueta. Então você tem rastreabilidade total para esse programa. Esse programa chama-se Programa Pau Brasil, está sendo desenvolvido pelo IBAMA em parceria com vários outros órgãos. Isso é extremamente importante para dar credibilidade ao produto brasileiro. Neste meio tempo, entre medidas desarrazoadas que acabam colocando o produtor legal misturado com o ilegal. Isto é muito ruim, porque quando você faz a perseguição indevida àquele que é legal, ou que tem pelo menos toda a aparência de legalidade, você está jogando, se for o caso de alguém legal que está sendo perseguido, você está jogando essa pessoa para a ilegalidade. Então, tem que ter muito equilíbrio e bom senso nessas situações para você não misturar e depois ter todo mundo tendo que viver de maneira ilegal por falta de opções. Perfeito. Deixa eu agradecer a presença do ministro, a participação aqui em Os Pingos nos Is, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Sucesso nos trabalhos amanhã, ministro. Depois volte para contar para a gente como foi tudo e trazer novas informações. Sempre será bem-vindo aqui em Os Pingos nos Is. Com muito prazer, uma boa noite a todos vocês.